E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Urbano, professor de Ciências da Natureza, sempre trazendo aqui no canal conteúdo e questões de Biologia, Química e Física. Hoje uma aula sobre ciclo celular, principalmente atendendo a parte de mitose, né? A gente pode pegar a mitose ou a meiose, e hoje a gente vai ver a primeira parte, que é só a parte de mitose. Beleza? Vamos lá. Pessoal, então o ciclo de vida de uma célula, ela vai se dividir em duas fases principais. A intérfase, né, que aí está no gráfico aqui, G1, S, G2, essas três fases pertencem à intérfase, e está aí a fase M, que é a mitose, tá certo? Que é onde ocorre a separação das células efetivamente. A gente vai explicar como. Nesse gráfico eu ainda deixei uma fase chamada G0. A G0 não é em todos os gráficos que vocês vão ver e vão encontrar, mas a G0 é uma fase que não necessariamente ocorre, tá certo? E eu vou começar a explicar cada uma dessas fases pela G0. Ela não necessariamente ocorre e ocorre principalmente em células muito especializadas. Por exemplo, células nervosas e musculares. Que característica que tem células nervosas ou musculares? Elas não se multiplicam, né? Elas não se dividem, né? Hoje em dia, atualmente, há estudos relatando e mostrando que há alguma divisão celular entre neurônios e células musculares, mas de modo geral, neurônios e células musculares, elas não sofrem divisão celular. E aí elas ficariam em G0, tá? Seria uma fase aí indefinidamente em intérfase, certo? Por que isso? Essa fase G0 indefinidamente em intérfase? Porque tanto a fase G1, S, G2 são fases precedentes ou precursoras aí para ocorrer a divisão celular. O que acontece na G1? Já pensando em se dividir a célula, tá certo? Na fase G1, ela vai aumentar de tamanho. Se no final das contas ela vai gerar duas células, né? A gente vai falar mais pra frente, então pela mitose a partir de uma célula eu gero duas. Se ela vai gerar duas células, para que essas células não fiquem muito pequenas, a fase G1, crescimento do tamanho celular. E também para isso eu preciso de uma intensa síntese proteica. Fase S é a fase de síntese do DNA, é quando ele está duplicando, né? Ou processo de duplicação ou replicação. S de síntese, não dá para esquecer, é a fase mais importante. Então, se uma célula vai se dividir em duas, ela precisa duplicar o DNA que ela tem para dividir igualmente em duas células. Beleza. E a fase G2 é só um período que vai entre a fase S de síntese até o início da mitose, tá? E um evento importante que vai ocorrer é a duplicação dos centríolos, certinho? A gente vai falar mais sobre os centríolos já já. Continuando, pessoal. Depois da intérfase, então, fase G1 ou às vezes G0, né? G1S, G2, depois da intérfase, eu começo a mitose. O que é a mitose? São processos onde o DNA que está dentro de um núcleo vai ter que e já está duplicado, ele vai ter que se dividir em dois núcleos. Então, tudo que a gente vai pensar aqui nas fases da mitose é o DNA saindo desse núcleo, se separando e organizando-se em dois núcleos distintos, porque vão ser duas células distintas. Quais são as fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. São 4 fases, é bem tranquilo isso daqui, pessoal. Primeira fase da mitose, então a prófase. O que ocorre na prófase? Eu deixei a imagem aí. Olha só na imagem o que a gente pode observar, tá? E a descrição. Início da condensação do DNA. Perceba que nessa fase, pessoal, o DNA, o objetivo dele é só se dividir em dois de uma forma correta. E durante toda a vida, principalmente na fase G0 e G1 também, da célula, tá? Nas outras etapas em que a célula não está se dividindo, o que o DNA precisa fazer? O DNA vai acabar produzindo RNAs, né? RNA mensageiro, principalmente ali, que a gente estuda, para produzir proteínas para o funcionamento do corpo. E é isso. Como é que o DNA consegue gerar o RNA para gerar a proteína? Não é assunto da aula de hoje. Mas vocês concordam comigo que ele precisa estar descondensado? Eu vou deixar a imagem aí também, tá? Ele precisa estar naquela estrutura de dupla hélice, simples, para que todo o maquinário da RNA polimerase leia esse DNA e consiga assim produzir os RNAs mensageiros. Isso é no dia a dia normal da célula. O que a célula está fazendo agora? Está se dividindo. Então eu não preciso ficar produzindo proteínas, eu preciso organizar esse DNA para dividir em dois. Então essa condensação do DNA nada mais é do que o DNA cada vez mais enrolado e organizado, né? Como é que o DNA fica organizado para ficar na forma de cromossomos? Ele se enrola em estonas, né? Que são proteínas globulares, servindo mais ou menos aí como um carretel de linha. Imagina o carretel de linha enrola a linha, as estonas enrolam
esses DNA, esses trechos, né, esse DNA enorme, formando assim a estrutura, a forma como a gente conhece, que é o cromossomo. Então aqui na prófase é o início dessa condensação do DNA. Início da formação do fuso mitótico. Lembra lá atrás, lá em cima agora eu falei que os centríolos se dividiram, os centríolos estão em azul aí. E eles vão para os polos opostos da célula, né? O que esses centríolos produzem? Eles vão produzir as fibras do fuso mitótico, que são fibras que vão se ligar aos cromossomos, a gente vai ver já já, e vão puxar os cromossomos aí para eles se separarem, tá? Então essas são as fibras do fuso, que são essas linhas azuis representadas. Terceira etapa que eu coloquei aí, desintegração do envoltório nuclear. Envoltório nuclear ou carioteca, né, pessoal? Antigamente mais era muito utilizada a palavra carioteca. Hoje em dia a gente encontra mais nos livros envoltório nuclear. Sim, se o DNA está dentro do núcleo, ele precisa se dividir em dois núcleos, eu preciso desfazer esse envoltório nuclear, né? Então ele se desfaz aí para eu conseguir separar esse DNA certinho. E também o desaparecimento do nucleolo. O nucleolo é uma região bem corada ali do núcleo, principalmente para a produção de RNA ribossômico, tá? Então é uma etapa aí em que ele vai se desfazer, então ele vai desaparecer visualmente, se desfazer para dar seguimento aí à divisão. Segunda fase, metáfase. Metáfase a gente vai lembrar de meio, tá? E aí a principal característica, os cromossomos, eles vão estar alinhados no plano equatorial, no equador da célula, no meio da célula, tá? E eu não quero que vocês esqueçam, depois lá para o assunto de meiose também eu vou retomar isso. Os cromossomos, perceba na imagem, eles estão alinhados em uma linha, um embaixo do outro aí, tá bom? É o que vai diferenciar lá da meiose, assunto para depois. É nessa etapa também, pessoal, e cai muito em algumas questões de vestibular, que os cromossomos atingem o seu máximo grau de condensação. Dessa forma, pessoal, estudos que envolvem a forma do cromossomo, né, estudar a forma do cromossomo, ocorre na metáfase, porque é a fase que a gente melhor consegue observar esse cromossomo, certinho? Isso daí é metáfase bem tranquilo. Depois de metáfase, anáfase. O que é a anáfase? A migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E eu não tinha falado de cromátide irmã ainda, né? Então, cada cromossomo, depois dele ser duplicado, vou deixar também a imagem aí, a duplicação dele ele vai acabar formando duas cromátides irmãs, que é aí que a gente observa muito, tá, pessoal? A forma de X, né? Esse cromossomo em forma de X é só após ele ser duplicado e só quando ele está bem condensado aí na metáfase que a gente observa bem. Então, na anáfase, cada uma dessas cromátides irmãs, cada uma dessas metades vão se separar e migrar para os polos opostos, né? Já que eu tenho cada cromátide irmã é semelhante à outra, eu separando elas, eu vou mandar cada uma para uma célula no final aí da mitose, tá certo? E como é que essas cromátides irmãs se separam? Elas precisam romper o ponto de ligação entre elas, que é o centrômero. Tá? Então as fibras do fuso mitótico, que são essas fibras produzidas pelos centríolos, elas estão se ligando nos cromossomos por meio dos centrômeros e elas, através do seu encurtamento, né? Então o encurtamento das fibras do fuso mitótico, acabam rompendo o centrômero e separando as cromátides irmãs, que a partir daí elas começam a se chamar de cromossomos novamente, né? Então esse cromossomo duplicado que eu tinha até a metáfase, agora ele não é mais duplicado na anáfase e eu tenho cada cromátide irmã chamando novamente ou passando a ser novamente um cromossomo. Beleza? Por fim, a telófase. A telófase ocorre quase tudo um pouco inverso da prófase, tá? E a gente vai retomar aqui. Então, vai ser a descondensação dos cromossomos, então eles vão ficar menos espiralizados. O reaparecimento do nucleolo e do envoltório nuclear, então a membrana nuclear ali, ela vai reaparecer, né? A carioteca vai reaparecer e o nucleolo também vai reaparecer, porque a partir daí eu estou gerando duas células que elas vão viver normalmente, produzir as suas proteínas e realizar a sua atividade, tá bom? E também o desaparecimento das fibras do fuso, eu não preciso mais que os centríolos produzam fibras do fuso que realmente que serve para separar os cromossomos, né, as cromátides irmãs, e a citocinese. É a separação aqui, a quebra ou a divisão das membranas plasmáticas, gerando assim duas células. Certinho, pessoal? São as quatro fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e cada uma dos seus principais eventos aí, tá? Que a gente vai precisar saber para estudar.
O que mais que é importante? Tem muita coisa importante, mas os nossos vídeos aqui são sempre bem focados, bem diretos para a gente estudar, tá? O que mais que é importante, principalmente pensando aí nas nossas provas, tá? Primeira coisa, eu coloquei a imagem aí. Perceba que aqui agora, até agora eu tinha mostrado desenhos. Aqui eu estou mostrando uma foto, né, através de um microscópio óptico, de células em divisão celular, tá? E eu destaquei duas células aí em metáfase. Olha como é que a gente observa que fica um pouquinho diferente lá do desenho, né? Então eu tenho a célula, tá? A membrana dela está bem pouquinho corada, toda a parte do citoplasma, essa parte em roxo aí é um núcleo mais corado, ou densamente corado, para eu conseguir observar, tá? E eu tenho aí duas dessas células em metáfase. Perceba os cromossomos todos no meio aí, com esses braços dos cromossomos para as laterais, tá? Então, observando assim, desenhos ou imagens como essa, né, que são fotos, característica de metáfase. Olha embaixo aqui, a outra foto. Eu tenho várias células e identifiquei duas aqui. Uma em anáfase, tá? Os cromossomos já se separando para os polos opostos, e a outra em telófase. Perceba que parece um pouquinho com a anáfase, mas os cromossomos já estão bem mais distantes e começa a ter uma divisão, né, um espaço maior entre uma célula e outra, que é o processo da citocinese, né, que ocorre na telófase. Beleza, pessoal? Observações como essa, imagens assim, aparecem muito em vestibular também, tá bom? Além dos esquemas. O que mais? Para que serve a mitose? Eu acabei não falando lá em cima de propósito, né? Eu queria deixar bem claro aí quais são as etapas e a sua relação com a intérfase em todo o ciclo celular, em todo o ciclo de vida da célula. Mas para que serve a mitose? Principalmente, pessoal, aí eu coloquei crescimento. Então, um bebê, como é que ele cresce? Ou uma célula ovo, né? Como é que ela se desenvolve? Qualquer célula ovo vira duas células, a partir de duas vira quatro, através da mitose. Como é que um bebê de 1 ano vira um adulto grande? As células estão fazendo mitose e cada vez mais produzindo mais células, e todas com o mesmo número de cromossomos dela, né? Então, se eu, por exemplo, tenho no corpo humano, todas as nossas células somáticas são diploides, 2N, tem 2 conjuntos de cromossomos. Quando eu faço a mitose, novamente também eu tenho todas as células diploides, essas células geradas, tá bom? Renovação de tecidos. Constantemente, por exemplo, eu uso muito esse exemplo, a gente está perdendo células da pele, células da mucosa bucal, elas estão constantemente sendo perdidas e por isso elas estão em constante mitose, em constante ciclo celular para renovar os tecidos. E também, pessoal, reprodução assexuada. Como é que organismos unicelulares conseguem se reproduzir? Por exemplo, protozoários. Um dos exemplos é através de reprodução assexuada, onde uma célula, um organismo, se divide em dois, né? Isso é um tipo de reprodução assexuada que ocorre através de mitose também. Mas duas coisas importantes que eu gosto de destacar sempre para os meus alunos, tá? E que caem muito nas provas. Primeiro, a diferença entre a citocinese em célula vegetal e a citocinese em célula animal. Qual que é essa diferença, pessoal? A citocinese na célula animal, que foi o esquema que a gente viu lá em cima, é uma citocinese que a gente chama de centrípeta, tá bom? Então, o citoplasma da célula, ele começa a se dividir de fora para dentro, até separar em duas células. Já a citocinese na célula vegetal, que foi a foto que a gente viu ali com o núcleo meio rosado, ela, por conta da parede celular que envolve as células vegetais, ela não consegue fazer essa separação, essa citocinese centrípeta, tá? O que vai ocorrer então? Vai ocorrer o que a gente chama de citocinese centrífuga, de dentro para fora. E como é que as células se separam então? Está aí no desenho aqui, através da lamela média. A lamela média é uma estrutura que vai sendo depositada ali no meio do citoplasma, né, separando os dois núcleos, e com isso eu vou formando a lamela média para depois formar a parede celular e separar completamente. Também pode ter uma comunicação aí entre as células, mas para, enfim, separar as duas células. Isso é bem tranquilo, né? Mas perguntam bastante, aparece bastante, tá? A última coisa que aparece bastante, a última coisa do nosso vídeo e que eu gosto muito de que os alunos prestem atenção, é esse gráfico que eu coloquei aí de quantidade de DNA ao longo do tempo, ao longo do ciclo de vida da célula, tá? Do ciclo celular. Percebam aí, ele colocou uma quantidade de DNA X, então a célula tem X de DNA.
e ele colocou que é uma célula diploide, né? 2N, então ele tem 2 conjuntos de cromossomos, como nós, seres humanos, mamíferos, por exemplo. Na fase G1, primeira fase da intérfase, né? Não vamos considerar a G0, na fase G1, essa célula então tem X de DNA. Na fase S de síntese, eu vejo um crescimento, então de X passou para 2X, porque o DNA se duplicou, claramente, tá? Fase de síntese, duplicação do DNA. Esse DNA se mantém então na fase G2, última fase da intérfase, na prófase e metáfase, que são as duas primeiras fases da mitose, e ele começa a cair, diminuir na anáfase, que é quando os cromossomos, né, eles dividem as suas cromátides irmãs. Começa a diminuir, voltando na telófase, que vai finalizar com 2 células, novamente com X de quantidade de DNA. Então, novamente, as células geradas, no caso agora 2 a partir de uma, tem X de quantidade de DNA, como ele colocou aí. Esse gráfico aparece muito também quando a gente compara com o assunto de meiose, tá? Já vai ter no canal aqui uma aula só sobre meiose e uma aula comparando mitose e meiose, comparando os dois processos. Pessoal, de exercício agora, vamos treinar, né? Exercício, eu tenho outros vídeos no canal. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui as principais aulas que eu tenho aí sobre mitose, tá certo? E também vou deixar no final do vídeo, sempre aparece aquela tela final do vídeo, os outros vídeos, os vídeos que eu estou indicando vocês a estudarem. Então tem mais vídeos aí sobre mitose no nosso canal. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários que eu vou responder. Também tem outras redes sociais, Instagram, Telegram, o Facebook. Eu deixei os links também na descrição do vídeo, tá? Se curtiu o vídeo, se ele te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho, é importante para mim e para divulgar para cada vez mais alunos e eu poder ajudá-los. Um abraço, pessoal, até a próxima.